Paulinho, você acha que esse ato é um ato também em apoio à candidatura do Lula? Pô, será? Eu lembro quando eu falei aqui a primeira vez que isso era uma carta, essa carta era um manifesto da esquerda, disfarçado, um estelionato, uma propaganda eleitoral antecipada, um estelionato, uma nova cartinha aos brasileiros. E eu falei assim, mas isso é uma carta, isso é da esquerda. E aí houve risadas, até viralizou na internet quando eu disse, não, essas pessoas são de esquerda. Aí agora a gente mostra, né? Aí, Fernando Haddad, Márcio França lá, Caetano Veloso, Fernanda Montenegro, Anitta, Chico Buarque, Gal Costa. Eu fiquei, é claro, qualquer pessoa que tem um pouquinho mais, seja um pouquinho mais velha, vai lembrar daquele, não sei se dá até para colocar no ar, porque é antigo, aquela propaganda do Lula com os artistas gritando, cantando Lula lá, acho que isso foi o quê? 89? Alguma coisa assim? Os artistas cantando Lula lá, com sinceridade, Lula lá, mesmo, todos esses artistas, vários deles estão aí, vários deles ainda estão vivos e continuam e estão aí assinando essa cartinha. Então, eu acho que já dá pra gente parar de fingir que isso é uma carta pela democracia. Uma das maiores tragédias que aconteceram nos tempos recentes foi o fato da esquerda ter capturado a palavra democracia. Isso não aconteceu só no Brasil, não. Fiquem tranquilos. Isso é importado aqui dos Estados Unidos. Todos os Democracy Institutes aqui, Institutes for Democracy, Institutes for Protection of the Democracy, tudo dominado pela esquerda, financiado por bilionários de esquerda, todos. Aqui a palavra democracia foi completamente capturada. E nós estamos assistindo ao vivo, aqui, nesse momento, a palavra democracia ser capturada pela esquerda no Brasil também. O que virou a democracia? Democracia virou a esquerda no poder. Quando não são eles no poder, não importa se tem povo na rua, não importa, é ato antidemocrático. É ameaça à democracia, fascismo. O medo que essas pessoas têm, que essa elitezinha aí tem do povo normal, da população comum, é assustador. E é por isso que eles têm que agir censurando as pessoas que se manifestam através das suas redes sociais. Só pode veículo tradicional limpinho de imprensa. Por isso que não importa quais são as manifestações de esquerda, tá tudo certo. MST pode invadir STF, pode invadir fazenda, pode fazer o diabo. Tudo dentro da democracia. Mas quando um bando de tiazinha do Zap se reúne para ir para a Praia de Copacabana ou para a Avenida Paulista, aí é ato antidemocrático, perigo para a democracia. Então, desculpa, hoje quando eu ouço a palavra democracia na boca desses caras, a minha vontade é falar assim, vai lavar a boca antes de usar essa palavra de novo. Muito bem. Paulinha, você quer fazer alguma observação? Não, só queria trazer um ponto, acho que o Paulo pode endereçar, a Zoe e o Guga também. Ele está dizendo que a democracia é quando é uma coisa de esquerda, mas a direita venceu aqui e nunca foi refutado o resultado dessas eleições no sentido de dizer que, sei lá, foi comprado, foi falho, foi roubado. Posso responder? Foi não aceito foi não? pela a democracia do até hoje eles não aceitaram. Calma, gente, rapidinho. Calma. A democracia do voto elegeu o Bolsonaro e ele assumiu como presidente, houve a transferência de poder e a oposição, óbvio, critica, mas tudo dentro dos ritos do Estado Democrático. Ou não? Ou vocês discordam Paulinha, disso? Eu queria responder a Paulinha, não sei se a Zoe quer falar antes de mim, mas eu queria responder a Paulinha. Ela fez perguntas que eu acho muito oportunas. Pode trazer, Paulo, pode trazer. Então vamos lá. Primeiro endereçar umas coisas que o Guga falou. Manifestação pela volta do AI-5 e fechamento do STF. Isso é uma grosseira manipulação do que, de fato, foram as milhões de pessoas que têm ido às ruas pelo Brasil, nenhuma delas, ou uma parcela ínfima delas, pedindo, de fato, fechamento do STF e AI-5. O que as pessoas pedem é que se faça alguma coisa contra os abusos do STF. Não tem propostas concretas da multidão. As pessoas querem que se faça alguma coisa contra os avanços do STF, contra os outros poderes e as violações da democracia. Só que o que acontece? A imprensa, e por isso que eu falo que a imprensa hoje é o maior inimigo do povo que existe, ela pega meia dúzia que estão no canto, isso desde o início, desde as primeiras manifestações lá de 2014, 2015, isso já acontecia. Ela pega uma meia dúzia de pessoas ali com a faixa intervenção militar já e bota isso na capa do jornal e diz que é isso que as pessoas estavam pedindo. Obrigado.
Bom, eu acho assim que nós talvez devêssemos deixar as pessoas falarem mais ao vivo, porque estava maravilhoso aquela militante do DCE, não sei nem quem era, mas falando de, sei lá, injustiça negra, todos os chavões ridículos da esquerda, porque se deixar essas pessoas falarem, vai ser maravilhoso. Eu não vou precisar mais argumentar que isso é uma carta da esquerda, dos diversos espectros dentro da esquerda que estão unidos na candidatura do Lula e vão se unir de novo, vão continuar se unindo. As mesmas pessoas que achavam graça quando diziam que Alckmin era de esquerda, as mesmas pessoas que achavam muito curioso quando eu comecei a dizer que essa carta era de esquerda, e hoje ela simplesmente congrega todos os espectros da esquerda. Já tem Janone, já está de roxinho colado com Lula. Todo mundo. Olha só, a esquerda tem vários espectros, mas eu estava aqui fazendo um fact-checking em algumas coisas que o Guga tinha dito, que são importantes, porque são discursos muito conhecidos na imprensa. O primeiro, eu comecei a fazer sobre as manifestações pedirem AI-5 e fechamento do STF, que é uma narrativa falsa, construída pela imprensa que filma um pedaço da manifestação e diz que aquilo representa os milhões de brasileiros na rua. A Zoe construiu bem em cima disso. Agora, tem mais algumas coisas que foram ditas. A primeira é que a Dilma aceitou, e aí eu entro na resposta da pergunta que a Paulinha fez. Primeiro é que a Dilma aceitou o impeachment, o Guga disse. Falso, absolutamente mentiroso. A Dilma nunca aceitou o impeachment, sempre disse que foi um golpe de Estado que ela sofreu, apesar de todas as instituições terem sido respeitadas exaustivamente. Ela diz até hoje que foi um golpe. Segunda coisa, o Lula aceitou ser preso. Aceitou ser preso uma pinóia. O Lula se encastelou num prédio e o Sérgio Moro, que tinha mandado prender todos os políticos preventivamente, só mandaram prender o Lula depois que ele havia sido condenado em segunda instância. Então ele já tinha ido preso com cumprimento da pena, depois de ter sido sentenciado nos dois, na primeira instância e depois no tribunal. E ainda assim ele recebeu a prerrogativa que ninguém recebeu e não foi acordado pelo japonês da Federal como todos os outros políticos, não. Ele teve um prazo para se entregar, fez um ato político, demorou para sair, e aí quando ameaçaram que iam invadir o prédio para tirar ele de lá, aí ele foi e se entregou. Nunca aceitou a prisão. Depois, essa história de que quando o Bolsonaro ganhou, a esquerda aceitou, todo mundo aceitou. Aceitou uma pinóia. Ninguém nunca aceitou a vitória do Bolsonaro. A primeira coisa que fizeram quando ele foi eleito foi construir uma narrativa de que ele tinha ganhado por causa de impulsionamento na internet e robôs. A primeira coisa que fizeram foi criar uma CPI de fake news, onde um bando de documentos lá, inclusive promovidos pelo Luciano Ayan, deixa eu só concluir isso, Paulo, um bando de documentos concluídos pelo Luciano Ayan, inventados pelo Luciano Ayan, que depois descambaram em inquéritos por atos antidemocráticos, onde todos os apoiadores do presidente Bolsonaro acabaram perseguidos. Nunca o establishment aceitou a vitória do Bolsonaro e passaram o tempo inteiro prometendo que ele era um ditador, tudo isso que o Guga falou, que ele daria um golpe, e ele nunca deu, o golpe nunca veio. Pelo contrário, quem mais defendeu as instituições do Brasil foi justamente o presidente Bolsonaro, sempre debaixo, dentro das 4 linhas da Constituição.